Aleluia. Bom dia, irmãos. Agora nós vamos para o período de louvor. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu creio que aí você está bem à vontade. Você está na sua casa, no seu lar. Você tem total liberdade. Eu tenho uma coisa para te falar. Ele está aí, enchendo o seu coração. Creia nisso. Começa a falar isso para Ele. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, mesmo na tribulação. Nada pode nos separar do Teu amor, daquilo que quem Tu és. Obrigado, Senhor. Quem me separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do Teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do Teu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Declare isso a Ele. Mais que todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do Teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do Teu amor? Cante isso. Mas em todas as coisas são mais que vencedores, meio que aquele que nos amou. Mais que todas as coisas, mais que todas as coisas, são mais que vencedores. Somos mais por meio daquele que nos amou. Mais que todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, cante isso, nem morte, nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, homem algum não poderá separar do Teu amor. Nem morte, nem potestade, nem o presente, o futuro, homem algum não poderá nos separar do Teu amor. Nem morte, nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, homem algum
Somos mais que vencedores, declare isso, por meio daquele que nos amou, mais que todas as coisas. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Declare mais forte, mais que todas as coisas. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem morte nem vida, nem morte nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, nem algo não poderá nos separar do teu amor. Nem morte nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, homem algo não poderá nos separar do teu amor. Nem morte nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, homem algum não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestade, nem o presente, o futuro, homem algum não poderá nos separar do teu amor. Nada pode nos separar, nada pode, não há nada que você possa fazer que possa separar do amor de Deus. Aleluia. Você sabe que Ele sempre te escuta, não importa a situação, não importa onde você esteja, Ele te escuta. Ele escuta o som do seu coração, Ele escuta quem você é de verdade. Você é filho amado. Amém? Você pode repetir isso aí? Eu sou filho amado, Ele me escuta. Amém. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Nos leva, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Em quem confiamos? Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura.
tuas mãos. Declare: nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos, eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Impossível para, nada é impossível. Cante isso bem baixinho. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aumente sua voz. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante com fé, cante forte. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Aleluia! Que grande bênção! Que bom, irmãos, que vocês estão aí. E nós vamos aprendendo a fazer culto online aqui, né, Diego? Que bênção, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui nesse domingo. E eu tenho convicção que o Senhor vai falar conosco. Aí da onde você está, você que está aí online, escreve aí, da onde que você está? Araucária, eu acredito que Araucária está em peso aí, né? O povo de Araucária aí. Eu tava, os irmãos aí estão me acompanhando nas lives, né? Fico feliz aí de ver o povo acompanhando nas lives, porque o objetivo é manter o nosso coração aquecido, estar ouvindo algo da parte de Deus, para que nesse tempo de crise, de preocupação, nós possamos ser o povo que saia na frente, que nos mantenhamos de pé. E eu estava pensando, poxa, nas lives nós estávamos falando sobre o Egito, a Páscoa e assim por diante, mas Deus trouxe algo no meu coração aqui. Eu acho que agora é o tempo de nós falarmos também sobre fé, sobre crer, né? E é sobre isso que eu queria falar hoje com você. Eu queria que você que está aí do outro lado da tela estivesse com a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia lá em Mateus 14, 22. É um texto muito conhecido
eu acho que é o texto que expressa na Bíblia um momento de muita fé de alguém. Esse alguém é Pedro. Eu quero ler aquele texto de quando Jesus vai para o monte e diz para os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado da margem. Nesse momento em que Jesus está distante dos discípulos, a Bíblia fala que sobreveio uma tempestade, os ventos sopravam, as ondas batiam no barco, o mar era revolto e os discípulos desesperaram ali. E nesse momento, Pedro tem uma das maiores experiências que a Bíblia relata, com ele andando por sobre as águas. Eu queria ler esse texto e para a gente poder ruminar sobre isso e crescer em fé. A Bíblia fala em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Então, o que acontece? Os discípulos que andavam o tempo todo junto com Jesus, próximo de Jesus, agora Jesus pede para que eles entrem no barco e vá para outra margem, mas Jesus não os acompanha. Os discípulos ali sem a liderança, sozinhos, presos no barco, olha para os lados, não vê ninguém que possa acudi-los, o mar revolto, o vento soprando, a chuva caindo. Meu Deus, eu fico pensando o que eu pensaria no lugar deles. Você sabe, existe apenas uma garantia aqui nesse texto, até onde nós lemos, que é, eu estou aqui, no caso dos discípulos, nós estamos aqui, porque o Senhor nos mandou vir para cá. Eu estou aqui porque o Senhor disse para mim vir. Há uma garantia, se Ele mandou eu vir para cá, se Ele mandou eu estar aqui, então significa que pode acontecer muitas coisas, mas eu estou andando por sobre a palavra dele. A minha vida não será tocada. Você sabe, existe uma grande diferença entre esse momento da vida dos discípulos, que eles estavam passando por um momento de crise, mas eles estavam passando por um momento de crise dentro da vontade de Deus, porque foi o Senhor quem enviou eles para lá. Existe uma diferença, por exemplo, da vida de Jonas. Porque Jonas estava passando, né? Você conhece a história? O Senhor manda Jonas ir para Nínive, ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. A Bíblia fala assim que ele foi contra uma vontade expressa de Deus. A Bíblia mostra para nós que Jonas estava na casa dele, Deus mandou ele ir para Nínive, ele junta todo o dinheiro que ele tem e a Bíblia diz que ele desce para o porto. Do porto, ele desce para o navio. Do navio, da embarcação, ele desce para o porão da embarcação e dorme. Olha, você percebe, quando Jonas decide ir contra uma ordem expressa de Deus, quando Jonas decide não andar de acordo com uma palavra que o Senhor deu, ele só vai descendo. Da casa ele desce para o porto, do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio. Parecia que já não tinha mais para onde ele descer. O barco entrou também em num turbilhão, as ondas eram altas, a tempestade, chuva, vento, ao ponto deles jogarem todo o mantimento deles para fora do mar para ver se o barco não tombava. Não ia a pique, como a Bíblia diz. Chegou um momento que Jonas falou, olha, o problema sou eu. Eu fui contra uma ordem expressa do meu Deus. Eles falam, mas quem é seu Deus? Meu Deus é o Criador dos céus e da terra, ele fala. Você vê que interessante, ele sabe quem é o Senhor, ele sabe o poder do Senhor, mas ele vai contra uma ordem expressa de Deus. Então os marinheiros daquele barco falam, ó, não tem outro jeito, nós vamos jogar você para fora do barco. Ele fala, era essa a minha ideia, né? A sugestão de Jonas era exatamente essa. Agora que ele desceu do porto para o navio, do navio para o porão do navio, ele tem um lugar ainda mais para descer. Ele desce para o mar. Parecia que já não tinha mais para onde descer, mas a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e levou ele para o mais profundo do mar.
Você percebe que quando você vai contra uma ordem expressa do Senhor, só tem um lugar onde você vai parar. É para o mais fundo do mar. Parece que não tem mais como se afundar, mas tem. É diferente, como eu ia dizendo, dos discípulos. Porque os discípulos estavam no olho de uma tempestade, as ondas eram altas, mas eles estavam no lugar que o Senhor queria que eles estivessem. Deixa eu te dizer aqui, você pode estar passando por um tempo de crise, de preocupação, mas se você tem uma palavra do Senhor, tudo isso vai passar e você vai perceber que você só cresceu nesse tempo, como com os discípulos. Se você está no lugar que o Senhor mandou você estar, então você não precisa se preocupar. Sabe, o meu objetivo em estar pregando aqui para você nesse domingo é que você acrescente fé no seu coração, de que você tem um Deus, de que você tem ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para dizer. E isso é muito importante. Saber que eu estou no lugar que o Senhor mandou eu estar, saber que foi o Senhor que me trouxe até aqui. É interessante, o Senhor que a Bíblia fala assim, que o Senhor insistiu para os discípulos entrar. Quer dizer, foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor que me trouxe para Araucária. Foi o Senhor que te trouxe para o casarão. Foi o Senhor que... É o Senhor quem está te guardando na empresa que você trabalha. É Ele. Confia no Senhor. Eu não estou indo contra a palavra. Ir contra a palavra, navio, porto, navio, porão, mar, barriga do grande peixe. É cada vez mais fundo. Mas se eu sei que é o Senhor que está comigo, Ele que me trouxe até aqui, então eu tenho segurança. A palavra hoje aqui é segurança, fé no Senhor. Aí o texto continua, dizendo que o barco, a embarcação foi para o fundo ao ponto de não poder mais ser vista. Mas você vê que esse texto está descrito em Mateus, mas também está descrito lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 48, diz assim, vou ler do 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Olha que interessante. O barco já estava à distância do continente, da terra. Jesus estava no monte, chovia, as ondas eram altas, mas a Bíblia diz que Jesus via o barco e os discípulos. Deixa eu te falar algo aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não importa o tamanho das ondas, não importa a quantidade de chuva, não importa o temporal, não importa a velocidade do vento. Ele está te vendo, o Senhor está intercedendo por você. A Bíblia diz que Jesus envia os discípulos, né? Ele convence os discípulos a ir para o outro lado da margem e ele vai para o monte. E lá ele orava. E de lá ele via os discípulos. Eu fico imaginando que Jesus vendo os discípulos remando e tentando sair daquele olho de furacão ali, com a chuva. Eu não imagino Jesus intercedendo por ele mesmo. Eu não imagino Jesus orando pela nação de Israel. Você sabe que eu penso que Jesus olhava e intercedia pelos discípulos que estavam na crise. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor olha para você, Ele te vê e Ele intercede por você no meio da crise. Ele ora por você, Ele intercede pelo seu benefício. Você sabe, os discípulos aqui gritavam, a Bíblia fala, de medo. Deixa eu te dizer algo. Nesse tempo de crise, aprenda a relacionar com o Senhor, a orar com o Senhor, a falar com Deus. Porque Ele está te vendo, Ele está te olhando. Você sabe, a Bíblia fala lá no livro de Daniel, que Daniel fez um jejum e ele orou durante 21 dias. No 21º dia, o anjo traz a resposta da oração. Daniel fala para o anjo, nossa, mas eu estou orando há 21 dias, só hoje você trouxe a resposta?
O anjo fala, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu já vim com a resposta. Mas no meio do caminho, houve uma batalha entre mim e os reis persas. Os reis persas faz referência às potestades malignas. A Bíblia diz que essa guerra era tão potente que o anjo que trazia o recado não pôde lutá-la, não pôde enfrentar. Ele precisou chamar reforço. E a Bíblia diz que veio o anjo de guerra. O anjo Gabriel é o anjo que sempre na Bíblia traz o recado, mas o anjo Miguel é aquele que está com a espada desembainhada. Deixa eu te falar algo, talvez você tenha orado pela sua família, orado pelo Brasil, orado por Araucária, orado por São Paulo, e você não vê algo acontecendo. Eu quero acrescentar fé no seu coração que desde o primeiro dia que você se pôs a orar, iniciou uma batalha nos lugares celestiais. E nós temos a força maior, porque Cristo está conosco. O Senhor olhava para os discípulos no meio da crise. Cristo olha para mim e para você no meio da crise. Amém? Você crê nisso? Olha, a Bíblia diz assim também, que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu acho interessante porque a Bíblia não precisaria dizer que ele veio andando por sobre o mar. A Bíblia podia dizer só assim, alta madrugada e Jesus veio até os discípulos. Mas a Bíblia relata que ele veio andando por sobre o mar. Eu também penso que tinha várias formas para Jesus aparecer. Pensa aqui comigo. Jesus podia ou não podia vir flutuando, sobrevoando? Seria tremendo, né? Os discípulos vendo ele chegando, voando. Ou simplesmente aparecesse. Como já houve relato na Bíblia de Jesus está sendo perseguido e ele desaparece. Ninguém consegue ver ele. Ele some. Olha, ele podia também aparecer. Ele tem todo o poder. É onisciente, onipresente, onipotente. Ele podia também submergir das águas ali e aparecer para eles. Mas nada disso aconteceu. Jesus veio andando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Jesus veio andando por sobre o mar? Se você tem uma caneta, está anotando aí, se você está digitando aí nos comentários, escreve essa pergunta. Por que Jesus veio até os discípulos andando por sobre o mar? Enquanto você pensa aí, eu quero já te dar a resposta para isso. Eu creio que Jesus veio andando por sobre o mar só para mostrar que o que os discípulos mais temiam, que era o mar, era exatamente o que Jesus usaria, era o caminho que Jesus usaria para se aproximar deles. Vou repetir. Jesus vem andando por sobre o mar só para mostrar que o que os discípulos mais temiam era só o caminho que Jesus havia escolhido para se aproximar deles. Olha, aquilo que nós mais tememos é o caminho que o Senhor vai escolher para se aproximar de nós. É engraçado dizer que esses 12 discípulos, pelo menos 4, eram pescadores. André e Pedro, Tiago e João. Eles foram chamados para serem discípulos quando estavam à beira do mar, preparando para pescar, arrumando as redes. O pai deles eram pescadores. Então, quer dizer, eles tinham experiência no mar. Se eles estavam desesperados por causa do tamanho das ondas e da tempestade, era de madrugada, geralmente o horário de pescador ir pescar é cedo. Depois que o sol já está posto, a água esquenta, não pega mais peixe. Horário de pescar é de madrugada. Eles tinham experiência com o horário, tinham experiência com o mar e possivelmente já tinha pego tempestade em alto mar. Mas a Bíblia diz que eles estavam desesperados. Por quê? Porque a crise era muito feia. O negócio estava ruim. Olha, muito se fala que nós estamos vivendo numa crise nunca antes vista. E eu acredito nisso. Deixa eu te falar. É exatamente nesse tempo que o Senhor vem. O Senhor foi andando pelo mar exatamente para mostrar que o que eles mais temiam era o caminho que o Senhor havia encontrado para se aproximar deles. Esse é o momento de definir que tipo de fé que nós temos. Porque a fé é quantitativa. Em uma ocasião, Jesus conversa com uma mulher, a mulher pede para Jesus
para dar atenção para ela, para conceder o pedido dela. Jesus diz que não poderia. Ela fala então assim, mas até os cachorrinhos têm acesso à mesa. Eu não sou uma judia, eu não sou do povo judeu, mas eu poderia ter acesso à faísca do pão, a faísca da mesa. Jesus olha para ela e fala, sua fé é grande. Já na ocasião com os discípulos, em outro momento, Jesus fala, homem de pouca fé. Por quê? Porque a fé é quantitativa. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é tempo da nossa fé aumentar. É tempo decisivo para nós sabermos que tipo de fé que nós temos, se é grande ou se é pequena. É nesse momento que Jesus vem até mim, vem até você, e ele vai vir por esse caminho. Eu quero motivar você a desligar um pouco o Netflix, a tomar muito cuidado, como eu disse em alguns outros momentos, se você navega na internet ou se você se afoga na internet. Aqui contém a palavra de vida, é aqui que nós garantimos o nosso futuro. O nosso futuro não está garantido na mão dos políticos, do governo, nem na questão financeira do nosso país. O meu futuro está guardado no Senhor. Amém, gente? Aí a Bíblia fala assim, que o Senhor foi até eles. Então o Senhor viu, intercedeu por eles e foi até eles. O Senhor quer relacionar conosco. Ele tem desejo por relacionar conosco. Aí a Bíblia fala que quando o viram andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenha medo. Você sabe, Jesus não diz, não se apresenta dando o próprio nome. Jesus diz, coragem, sou eu. Eu imagino que não era fácil ouvir a voz de Jesus, porque o mar estava revolto, as águas batiam de encontro com o barco, chovia, no meio do mar talvez neblina, eu não sei como estava, mas eu acredito que era muito difícil de ouvir, até porque a Bíblia diz que os discípulos gritavam de medo. Mas quando Jesus diz, coragem, sou eu, do meio dos discípulos, um deles responde assim, Senhor, és tu? Se for o Senhor, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Você vê, Jesus não dá o nome dele. Ele diz, coragem, não tenha medo. E um dos discípulos reconhece a voz. No meio da turbulência, é decisivo você reconhecer a voz do seu Senhor. No meio do turbilhão, no meio de ondas batendo de encontro com o barco, no meio de uma tempestade, no meio de chuva, Pedro reconheceu a voz do Senhor. Os outros discípulos não faz referência aqui na Bíblia que eles reconheceram, mas Pedro reconheceu. Jesus não precisou dizer o nome dele, apenas o tom de voz Pedro reconheceu. Olha, deixa eu te dizer aqui, no meio da crise, você precisa reconhecer a voz do Senhor. Você sabe que eu tenho assistido muitos jornais, eu sei que você também tem, eu até tenho um dado aqui, que ontem ainda, na verdade na madrugada de sexta para sábado, eu estava sem sono e fui pesquisar alguma coisa sobre a audiência dos telejornais. Eu fiz a pesquisa. E eu encontrei na Folha de São Paulo uma publicação do dia 19/3, 19 desse mês, agora, semana passada. Quem publicou isso foi uma jornalista chamada Cristina Padiglione. E ela publicou o seguinte: o número de televisões ligadas aumentaram e os telejornais viraram campeões de audiência. Olha só, o Jornal Nacional, que é o jornal mais visto no país, com edição quase monotemática, um único assunto sobre o Covid-19, marcou 37 pontos só na Grande São Paulo.
Cada ponto equivale a 203 mil pessoas. Então você multiplica 37 vezes 203 mil pessoas. Alguém aí que está aqui junto comigo, multiplica aí. 37 vezes 203 mil pessoas. É a sua, ouve isso, é a sua maior soma em 9 anos, desde janeiro de 2011. Quer dizer, o Jornal Nacional não fazia pontos de audiência como fez essa semana há quase 10 anos. Você sabe, a emissora que transmite o Jornal Nacional, nós acompanhamos aí, ela está numa disputa de território, de espaço, de poder com o governo nacional. Ela tem mandado muitos profissionais embora, despedido. Você acha que não é interessante para essa emissora, assim como para as outras também, mas em específico para ela, valorizar esse tempo que nós estamos vivendo? Olha só, a Globo News, desde domingo, dia 15 de março, assumiu a liderança isolada do ranking de TV por assinatura do painel nacional. O PNT, que mede a audiência das 15 maiores regiões metropolitanas, onde cada ponto de audiência equivale a 703 mil pessoas. Na média total do ano passado, o canal Globo News se dava por feliz com o 7º lugar, empatado com o Discovery. Na terça-feira, dia 17 de março, a Globo News registrou um crescimento de 94% em relação à média das terças-feiras de todo o ano de 2018. Olha que interessante. Na TV aberta, o jornalismo da Globo também registra grande avanço nos números no dia 17. A emissora teve sua maior audiência ao longo do dia todo, das 7 da manhã à meia-noite, com 20 pontos de média. Olha, ouve isso que eu vou te falar agora. Patamar que dá 18% de crescimento em relação ao ano e ao seu maior placar desde julho de 2018, em dias de Copa do Brasil, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, quer dizer, essas notícias, a crise, o Covid-19, as más notícias, têm feito com que a televisão brasileira ganhasse fábulas de dinheiro. Para você ter uma ideia, a Globo tirou da programação Ana Maria Braga com o Mais Você, Fátima Bernardes com Um Encontro e um programa chamado Se Joga, que entrou no lugar do Video Show. Para você ter uma ideia, esse programa chamado Se Joga dava picos máximos de 8 pontos na audiência. Tirando essa programação e colocando a cobertura do Covid-19, no mesmo horário a Globo fez 16 pontos de audiência, dobrou. O Bom Dia Brasil fez 17, no dia 17 teve crescimento acima de 30%. Não quero pintar a Globo como um monstro para você, eu só quero que você entenda que a lanchonete fechada, a padaria fechada, tudo fechado, ninguém ganha dinheiro. Mas as emissoras estão ganhando fábulas de dinheiro. Está todo mundo ligado. Os números que eu te mostrei aqui é crescimento que não tinha nem na Copa do Mundo. O Jornal Nacional bateu pontos, metas, que há 9 anos não batia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os telejornais querem que acabe isso? Por que eu estou falando isso no meio da pregação? Porque Pedro ouviu Jesus falando, coragem! Pedro ouviu Jesus falando, não tenha medo. Sabe quando você vai ouvir Jesus falando, coragem, não tenha medo? Se você concentrar em olhar para Ele. Se você concentrar em recordar da voz de Jesus.
porque os ventos estão vindo, a chuva está caindo, as ondas estão batendo no mar. Concentre-se em ouvir a voz que te dá coragem, não a voz que te intimida. Os telejornais não querem que nós tenhamos coragem, eles querem nos deixar cada vez pior, porque mais gente dentro de casa é mais televisão ligada. Você tem noção de quanto fica o custo de propaganda no horário comercial da Globo com esses números que eu acabei de dizer aqui? Sobe lá em cima. A TV Globo agora está reprisando um monte de programação. Quer dizer, o custo vai tudo lá embaixo, enquanto eles estão ganhando fábulas de dinheiro. Quero que você entenda que a crise é ruim para alguns, mas para outros é um prêmio. Portanto, ouça a coisa certa. Ouça a voz do Senhor. Pedro poderia ter ficado gritando como os outros discípulos, prestando atenção no barulho das ondas no barco, mas ele decidiu ouvir o mestre gritando: coragem, não tenha medo. E é isso que o Senhor diz para você aí, meu irmão, por meio dessa internet, por meio do seu celular, por meio dessa transmissão. Coragem, não tenha medo. Aí interessante. Já que ele ouviu, Pedro ouviu, então ele falou: vem até mim. Jesus falou: vem andando. Eu imagino o primeiro passo quando ele sai do barco. O primeiro passo define o resto da caminhada. Quando ele dá o primeiro passo, é o mais difícil. Os outros passos vêm um atrás do outro. Você sabe, eu sei que você está pensando aí, mas ele caiu um momento, ele afundou, realmente ele afundou. Mas você sabe que eu fico pensando, Pedro afundou. Na hora que ele está afundando, ele grita: Senhor, salva-me! Eu acho isso tremendo também, porque quando ele estava se afogando e a água do mar entrando na boca dele, ele não gritou para os discípulos. Ele não falou para os discípulos: joga boia, joga um tronco para mim se apoiar, joga uma corda, João, Judas! Não, ele gritou para quem? Para o Senhor. Em tempo de crise, para quem você grita, é decisivo para saber se você vai ser salvo. Gritar para os amigos não vai resolver muita coisa. Gritar para o pastor, coitado, pastor, o seu pastor nunca passou por uma crise como essa. A igreja está fechada, o aluguel tem que pagar, a água tem que pagar, o imposto tem que pagar. No nosso caso aqui de Araucária, nós temos 2 aluguéis, 3 na verdade, né? O aluguel do prédio da igreja, o aluguel da casa dos seminaristas, que o seminário paga, e nós temos a conta do espaço Kids. Você acha que o proprietário vai nos isentar do aluguel? De forma alguma. O meu papel é gritar para o Senhor. O seu papel não é gritar para o pastor também está na mesma crise. Por isso, nessa hora, pastores gurus terão problema. Eu não sou pastor guru, você não deve ter um pastor guru. Eu sou uma placa sinalizadora. Eu te sinalizo para o Senhor. Vai para Ele. Ora para Ele. Chama Ele. Pedro se afoga e ele grita: Senhor, salva-me! Irmão, eu estou aqui para te servir como pastor do Casarão de Araucária. Todos os irmãos têm o meu telefone, até porque nós temos uma lista de transmissão, tem minhas redes sociais. Eu sou o teu servo. É isso que Jesus ensina para os discípulos no Sermão do Monte. Mas eu quero dizer para você, é melhor gritar para o Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus vai até ele. E quando Jesus vai até ele, eu fico pensando, será que Jesus veio arrastando ele para o barco, puxando assim? Ele assim, com a água batendo no pescoço, no rosto, Jesus andando, puxando Pedro? Combina? Não. Eu fico pensando também, será que Jesus pegou ele no colo? Combina Jesus levar um homem barbado no colo, andando por sobre as águas? Não combina também. Não combina até porque Jesus iria se ausentar no ministério. Ele iria, em algum momento, deixar os discípulos. Se ele leva Pedro no colo, eu queria te falar assim, e se amanhã Pedro tiver outro problema como esse? Jesus não vai estar mais lá fisicamente, quem vai levar Pedro no colo?
Eu creio no meu coração que Jesus dá a mão para Pedro, levanta ele na estatura, para andar corretamente ao seu lado, ereto, correto, na mesma estrutura de Cristo, refletindo Cristo, e eles voltam para o barco andando. Quer experiência maior do que essa? Portanto, irmãos, a maior experiência que nós podemos ter de fé é no meio da crise. Esse é o tempo de eu experimentar a fé. A água está batendo no seu rosto? Sai desse mar que você está, dá as mãos para o Senhor e volta com Ele para o barco. Crie tempo de relacionamento com o Senhor. A Bíblia continua dizendo aqui que Jesus chega no lugar que Ele deveria chegar, portanto a crise levou os discípulos para um lugar. E é o lugar que o Senhor queria. A Bíblia diz que eles chegaram em Genezaré, que era o ponto que eles deveriam chegar. Portanto, a crise nos leva para um lugar. Essa crise nos levará para um lugar. Você crê nisso? O lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Quando chega lá, a Bíblia conta que reconheceram Jesus e espalhou a notícia que em toda aquela região que Jesus estava lá. Então trouxeram os doentes. Os doentes suplicavam que apenas pudesse tocar na borda do manto de Jesus. E todos os que nele tocaram foram curados. Olha, eles tocaram no manto de Jesus, na ponta do manto, e foram curados. Eu fico imaginando Pedro, que não só tocou no manto, mas pegou em Jesus, foi salvo por Jesus e voltou refletindo Cristo, caminhando do lado. Você sabe que experiências em que a água do mar entra por nossa boca é o momento melhor para nós experimentarmos a companhia de Jesus de um jeito que nenhum dos outros discípulos experimentaram. Por isso, irmão, vou fechar a Bíblia aqui, para mostrar que nós já acabamos. E eu quero dizer para você, nesse tempo de crise, experimente a bondade do Senhor. Reflita Ele. Ouça a voz que sai do meio da turbulência. Experimente estar debaixo dos cuidados do Senhor. Amém, gente? Deus abençoe a todos vocês. Antes de sair, se inscreva no nosso canal. Siga ao Pastor Bruno nas redes sociais, @BRC Simões. Siga também o Instagram da Comunidade Casarão, que é o @casarãoaraucária.pr. E acompanhe aí as nossas programações ao longo dessa semana. Você viu aí, enquanto eu estava pregando, foi aparecendo os dados da conta que nós temos no Itaú, no Banco Itaú e no Banco Bradesco. Não deixe de ser participante dessa obra. Participe entregando as suas ofertas e o seu dízimo, porque a Igreja de Cristo não vai fechar. Nós multiplicaremos e experimentaremos da bondade do Senhor nesse tempo. Também tem o telefone para você mandar o recibo para o nosso tesoureiro, para que a administração da igreja permaneça no seu prumo normal. Ok, irmãos? Deus abençoe, fique com Deus e que o Senhor te guarde.